mas algumas vão se tornar. E quem se tornar dependente, como vai ser o tratamento dessas pessoas? Certo, Neco, você só vê pontos positivos na legalização, numa eventual legalização, ou você apontaria também alguns riscos? Particularmente, eu não sei ainda qual o melhor modelo para o Brasil, porque, do jeito que você colocou muito bem, cada realidade tem que ser adaptada à cultura daquele lugar, à economia daquele lugar. Aqui o problema é com substâncias legalizadas também. Por exemplo, o cigarro tem um mercado grandioso de cigarro falsificado paraguaio, que é vendido, faz mais mal ainda do que os da Souza Cruz e daquelas marcas legais lá. E é muito consumido porque o pessoal é mais barato, o cara está sem dinheiro e compra ali aquele derby falso na Praça do Derby. Mas não é uma exclusividade dos psicotrópicos também. Tem mercado negro de CD no Brasil, é grandioso, apesar de ser muito lucrativo a venda de CD oficial, aquele comercializado direto da indústria para o consumidor final. Então, se os caras não conseguem nem regular outros itens, como é que seria no caso de uma substância tão procurada, né? Mas eu acho, só discordo de um ponto da tua linha de raciocínio, que é quando está mais liberado, quando é mais fácil conseguir, naturalmente tem uma adesão maior. Eu não vi isso, por exemplo, não sei de registro histórico disso aí, na Holanda, que tem os coffee shops, por exemplo. Um problema de saúde pública lá para os jovens que começam a usar drogas não é a maconha, mas substâncias ilegais, como êxtase, como cocaína. O cara, naturalmente, aos 15, 18 anos, que pode entrar num coffee shop e consumir um baseado, que por lei, depois da maioridade legal, ele pode ir lá comprar aquilo ali, não se interessa por aquilo. Nos coffee shops holandeses, os turistas estão indo muito atrás da maconha. Turistas que vêm de países onde a maconha é legalizada. São sempre em construção. Por quê? Porque o que acontece? Agora, na Holanda, eles estão revendo as leis que eles criaram de liberação, porque a maconha está sendo potencializada quimicamente, né? Estão criando variações da maconha para que ela tenha concentrações maiores, que a maconha tem concentrações menores, vamos dizer assim, a que é cultivada naturalmente. Estão cultivando espécies mais potentes para que haja um efeito maior. E estão classificando essas espécies como drogas de alta ação, como a cocaína. E estão revendo as leis da Holanda. Quer dizer, aí vem toda uma rediscussão. E eu acho interessante esse ponto que você colocou. A população abaixo de 18 anos, né? Como é que é a exposição dessas pessoas ao uso de drogas? Porque nós não temos as pessoas abaixo de 18 anos, elas geralmente são poliusuárias. Elas fazem uma experimentação de várias drogas, não apenas do álcool e da maconha, né? Então, são pontos delicados em relação à liberação. Doutor, a gente sabe que o álcool, ele produz gastrite, é corrosivo, né? Ele detona o estômago e debilita completamente a saúde da pessoa. O fumo também, né? Traz problemas de câncer, problemas de pulmão e tal, né? A maconha, o que é que ela produz, de fato, no organismo da pessoa? Isso. Como qualquer substância que é inalada, né? Qualquer droga que é fumada, todas as substâncias que são fumadas, elas têm ali dentro a capacidade de provocar intoxicações em relação ao pulmão, né? Não vamos negar que é um cigarro, tá? É claro que não é um cigarro tão quimicamente preparado, feito cigarro, tabaco industrial, mas ele não deixa de ser uma fumaça que é inalada, tá? Dentro da maconha existem vários princípios ativos, o THC, canabinoides, canabidiol, que são os princípios que fazem o efeito, né, vamos dizer assim, o efeito psicotrópico da maconha. O que isso pode desencadear? Desencadeia uma leve euforia, desencadeia prazer, relaxamento, né? Desencadeia, depois de algumas horas, uma sensação de bem-estar, sonolência, mas em algumas pessoas, eu não quero ser alarmista, eu não gosto da pedagogia do terror, de dizer, maconha é uma coisa muito perigosa. Não, não é isso, tá certo? Mas eu acho importante dizer que nenhuma substância ela é inócua.
tá certo? Nenhuma substância, qualquer remédio que a gente usar, ele vai ter efeitos positivos e efeitos negativos. E aí eu não gosto quando diz que porque é natural, né, não tem efeito contrário nenhum. Eu acho esse um discurso muito frágil. Concorda, né? Cicuta é natural, é um veneno, pode matar. Exatamente. Então, existem os efeitos adversos, que seria o quê? A maconha ela pode causar psicose em pessoas que são suscetíveis, ou seja, pessoas que têm, cada vez mais estudos saem comprovando que pessoas que têm uma suscetibilidade a quadros de psicose, que seriam estados alterados da mente, em que ela tem alucinações, em que ela tem a sensação de perseguição, ela pode desencadear esses quadros, né? E eu já tive até a experiência em consultório de ter pacientes que tiveram esse quadro desencadeado pela maconha. Ela pode desenvolver dependência, sim, menos do que o álcool, mas existe a dependência descrita pela maconha, que é uma dependência em que a pessoa ela aumenta o consumo, ela passa a fazer um consumo diário de mais cigarros de maconha. Existe a tolerância da maconha, então ela de repente ela fumaria 1, 2, 3 baseados, ela passa a fumar 10 baseados em um dia, ela precisa fumar de manhã, de tarde, de noite, ela instala-se uma dependência. E também existe a síndrome de abstinência, que seria o quê? Quando ela para de usar a droga. Claro que não é abstinência como das outras drogas, não é uma síndrome de abstinência grave, mas existe sim uma síndrome de abstinência em que ela fica irritadiça, alterações de sono, de humor. Então, tudo isso está bem descrito. Certo, então, é uma substância que tem suas consequências. Certo, eu acredito que o Neco também gostaria de se posicionar sobre essa sua declaração, né? Mas a gente vai fazer isso no próximo bloco. Nesse intervalo, nós lembramos a você que o telefone para contato, para você mandar seu e-mail ou sua pergunta, fazendo qualquer tipo de sugestão, é o 34234000. Ou então, aliás, que o telefone é o 34234000 e o nosso e-mail é o opiniãotvu@gmail.com. A gente volta num instante. Eu vou embora, eu não vou conseguir continuar. Beijo. Mas tá tranquilo o debate, né? Estamos de volta com a Opinião Pernambuco, que hoje discute a legalização das drogas. Nossos convidados são o psiquiatra Marcelo Machado e um dos coordenadores da Marcha da Maconha, Neco Tabosa. Neco, nós ouvimos no bloco anterior as colocações do Dr. Marcelo sobre as consequências do consumo da maconha. Gostaria de saber de você até que ponto esse tipo de colocação, né? Esse tipo de cuidado que me parece que a medicina pede que as pessoas tenham. Até que ponto isso é levado a sério e isso preocupa, isso intimida ou isso é uma coisa menor entre as pessoas que hoje são usuárias de maconha? Eu acho importante que as pesquisas sejam feitas, né? E até para serem colocadas uma de frente para a outra. Às vezes a gente fica sabendo de uma pesquisa recente da Inglaterra que o ovo é a principal causa de aumento do colesterol ruim. E depois, na semana seguinte, a gente já sabe que aquela pesquisa não foi feita da melhor maneira, então o ovo também é bom para o colesterol bom. E a gente estava falando um pouco no bastidor, enquanto estava o comercial, que da experiência desse médico psiquiatra que chama Elisaldo Carlini, do interior
do campus da USP de Ribeirão Preto, que ele faz uma campanha pelo Instituto de Cannabis Medicinal Brasileiro, ligado ao Ministério da Saúde, que tem acesso, uma coisa que os pesquisadores têm dificuldade de conseguir no Brasil, em vários outros países, por conta dessa proibição, da cannabis para estudo e até para embasar, para atualizar pesquisas como essa que o senhor teve acesso, que eu não conhecia, de que um usuário pesado de cannabis vai ter esse nível médio aí de 10 baseados por dia. Só esclarecendo, essa não é uma pesquisa, essa é a descrição da síndrome de dependência de cannabis. Isso é algo que é estabelecido já em termos da síndrome de dependência. Né? A descrição disso não é uma coisa que é uma pesquisa pontual. Mas que pode ser atualizada, por exemplo, se usarem essa outra espécie que o senhor também citou, de maconhas com alto índice de THC, essas modificadas, esses são misturas da cannabis sativa com a índica, que podem aumentar de 3% a 5% da concentração de THC e canabinoides para até 30%, né, da concentração de THC. Em resumo, acho interessante, acho que todos nós vamos querer mais pesquisas sobre essa e outras substâncias e que sejam atualizadas e que venham a público até para o pessoal se decidir, né, qual maconha vai usar para fumar, qual não vai fumar, vai vaporizar, importantíssimo saber, qual vai cozinhar, existe não vai fumar. A Spice Cannabis, por exemplo, que é a cannabis que é com THC sintético, né, é usado a cannabis natural, né, produzida naturalmente, e aí é borrifado THC sintético para que haja uma potencialização dos efeitos. Existe, né, o haxixe, né, que seria a concentração em torno de 15% do THC, que seria uma espécie de massa oleosa, em que a pessoa também fuma, e é uma apresentação também, né, do mesmo princípio ativo. Quer dizer, são vários tipos de apresentação da mesma droga, vamos dizer assim, e que as pessoas precisam estar informadas. Eu busco através do site que eu alimento praticamente diariamente, que é o infodrogas.net, trazer esse tipo de informação, para que as pessoas elas saibam que tipo, até distinguir, de repente, o que eu ouço muito também em consultório, aí já não é uma coisa empírica, mas muito a questão, por exemplo, da mistura da maconha com o crack, por exemplo, né, que as pessoas chamam de blindado ou mesclado, né, essa mistura, algumas pessoas acreditam, né, que seria uma mistura menos potente para criar dependência, e não é real isso. Na verdade, é a mesma coisa, é o crack sendo usado ali. Então, são informações que, na verdade, protegem uma pessoa que quer ser usuária e que, de repente, ela está se expondo ao risco de uma dependência. Algumas pessoas acreditam que o consumo de uma droga como a maconha poderia ser um primeiro passo para você depois evoluir para uma droga mais pesada. Até que ponto esse argumento ele tem consistência, doutor? Isso, O que a gente pode falar hoje em dia, em termos de evidência, é que antes, no passado, tá, isso socialmente poderia ser dito isso. Hoje em dia a realidade não é mais essa. A realidade é que o adolescente ele é um poliusuário. A experimentação ocorre, essa pesquisa recente, em que isso é feito em escolas particulares, tá certo, do Brasil inteiro. É uma amostra que foi feita com estudantes, né? Foi feita, os estudantes têm experimentado drogas com 12 anos de idade. É a primeira experimentação. A droga que é experimentada não é a maconha, são inalantes. Por quê? Inalantes, eu digo, thinner, cola de sapateiro. Por que experimentam? Porque está mais fácil de conseguir. Então, o acesso à droga é fundamental na hora da escolha da droga. Quando se pergunta, nós temos problemas com o êxtase em Pernambuco? A gente não tem epidemiologicamente um problema de saúde pública de êxtase. Por quê? Porque o acesso ao êxtase não é facilitado, porque ele é uma droga cara, é uma droga mais elitizada. Se você vai para o interior, não existe êxtase no interior. É mais raro de ser encontrado. Mas quando você vê o crack, por exemplo, o crack está presente. Tem pontos de uso de crack dentro da zona rural de Pernambuco. Está descrito isso. Dentro do canavial, as pessoas usando crack. Eles fizeram uma casinha de taipa,
né, de madeira, os canavieiros usando crack dentro do canavial. Quer dizer, são situações que a gente tem que refletir. Então, o adolescente hoje experimenta tudo. E aí, ele, dentro dessa experimentação, ele vai eleger a droga dele de preferência. O Flávio, de Brasília Teimosa, ele faz uma pergunta que é exatamente em cima disso, né? Qual a linha tênue que separa o consumo nocivo do uso com a maturidade da maconha?